Tomara que não cozinhe o vídeo de novo. Família, então vamos falar agora do circuito em série paralela, tá bom, hein? Tá, do circuito em série paralela, tá? Eu vou falar sobre a associação de resistores, tá? Vou falar sobre a associação de resistores. Resistores em série paralela. Primeiro vamos falar de série, tá? Que é o mais simples, mas tem muita coisa legal para a gente poder falar. Quando que eles vão estar ligados em série? Quando um estiver sequencialmente após o outro, tá? E quais são as características que a gente pode observar de um circuito ligado em série dessa maneira? Primeiro, isso aqui é o símbolo de uma bateria, né? Aqui eu tenho um polo de alto potencial, do lado de cá um polo de baixo potencial, portanto aparece aqui, ó, uma diferença de potencial de um polo para o outro, que a gente chama de VU, VDP, por aí vai, tá? A partir do momento que esse circuito está estabelecido e fechado, ele é percorrido por uma corrente elétrica, um fluxo contínuo de cargas, tá? Que vai migrando em direção ao outro polo, passando pelos dispositivos de maneira constante até chegar no outro polo. Ou seja, a corrente elétrica nesse circuito é a mesma em qualquer ponto do circuito, tudo bem? Todos os dispositivos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Entenderam isso? Posso apagar o pontilhado vermelho? Tá, show então. Vou apagar para despoluir. No entanto, Kirchhoff disse para nós que quando uma corrente passa por um resistor, esse derruba o potencial da bateria de acordo com o valor da sua resistência. Vou chamar aqui R1, R2, R3, tá? Ou seja, o potencial que eu tenho aqui, vamos supor que seja de 15 volts, por exemplo, da bateria, ele é estendido por esse fio, então todo esse fio está a 15 volts até aqui, quando chega no resistor. O potencial que eu tenho aqui é o mesmo potencial que eu tenho aqui, é o mesmo 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 que eu tenho em qualquer ponto dessa malha. Toda essa malha é um fio que alonga e traz o potencial dessa face da bateria até o resistor. No entanto, quando eu passo pelo resistor, há, segundo Kirchhoff, uma queda, portanto menos, de potencial, que eu vou chamar V1, devido ao resistor 1. Ou seja, o potencial que eu tenho aqui já não é mais igual ao daqui. Ou seja, esse resistor não percebe o mesmo potencial que o resistor 1. Ok? Se esse aqui percebe 15 volts, o daqui vai perceber alguma coisa menor que 15. Não vai zerar. Não vai zerar aqui porque eu ainda tenho circuito à frente. Mas é alguma coisa menor do que 15, tá ok? É um outro potencial que eu vou chamar aqui de, sei lá, VA, potencial VA do ponto A. E esse potencial VA, ele vai ser o potencial fornecido pela bateria menos a queda gerada por esse resistor. Aí eu chego no potencial que o resistor 2 vai perceber. Tudo bem? Até aqui entenderam o raciocínio do negócio? Como que eu vou calcular esse potencial de queda V1? O da bateria eu sei, ele vai me informar o valor, 15 volts, 12 volts, 20 volts, 100 volts, ele vai falar quantos volts tem na bateria, tá? Mas e o V1? Como que eu vou calcular ele? Vou lembrar da primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Se eu quero calcular a queda V1, o valor de V1, eu vou usar o resistor 1 vezes a corrente que passa por ele, I. Então é esse valor que eu vou pôr aqui. Ou seja, o potencial em A vai ser o potencial da bateria menos a queda gerada pelo resistor. Essa é a queda proporcionada pelo resistor. A queda de potencial. Queda de potencial. Queda por causa do menos, tá?
queda de potencial causada pelo resistor 1. A corrente não vai ser igual. A corrente é a mesma, porque eu tenho uma única malha. Um circuito em série, quando eu falo série, eu estou falando de uma malha, ou da mesma malha. O que é malha? Malha é o termo que eles utilizam para fio. Tá? Então eu tenho aqui um fio, liguei o resistor, continuei o fio, liguei o resistor, continuei o fio, liguei o resistor, continuei o fio. Tá tudo um em sequência do outro, em uma única malha. Eu não tenho outros caminhos a percorrer senão esse no circuito. Malha você vê lê fio, lê caminho. Eu tenho esse único caminho a percorrer pelo circuito. Se eu quiser chegar de uma face da bateria para outra, eu tenho que passar por esses resistores. Então eu tenho esse único caminho. Portanto, é uma única malha, um único fio, portanto, um circuito em série. Tá ok? Então, quais são as características que a gente identificou no circuito em série? Primeiro, a corrente ela é a mesma. Todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente. No entanto, vamos colocar isso aqui, ó. Características. Primeiro, todos os dispositivos, lê-se dispositivos como elementos de circuitos, resistores. Todos os dispositivos são percorridos pela mesma corrente. Isso é uma característica do série, tá? Uma característica do série. No entanto, devido às quedas de potencial, cada um percebe um potencial diferente. Como que vai ser a queda do potencial daqui para cá? Eu estou aqui no mesmo potencial. Aqui, ó, potencial A, aqui também é o potencial A. Eu estou no mesmo fio. Não tem um elemento de circuito. Agora, quando eu passo daqui para cá, opa, aqui já é um potencial diferente, que eu vou chamar de B. Então, aqui tem uma outra queda de potencial. Uma queda que eu vou chamar V2. Ela é causada pelo resistor 2. Ok? Como que é que eu vou descobrir a queda do potencial V2? Lei de Ohm. A queda V2 vai ser o resistor 2 vezes a corrente que passa por ele. E VB vai ser VA menos 2 vezes... E VB vai ser igual a VA menos V2. Exatamente. VB vai ser VA menos V2. E qual é a diferença de... Olha a pergunta que eu vou fazer. Ó, muito bom isso aqui, ó. Qual a diferença de potencial percebido pelo resistor 2? A pergunta que eu estou fazendo. Qual que é a diferença de potencial percebido pelo resistor 2? A diferença entre o potencial A e o potencial B. Tudo bem? Ele vai sentir essa diferença de potencial, a diferença entre VA e VB. E quanto que vai? Quão diferente de A o B é? O V2. Essa é a diferença entre eles. Porque o VB é o VA menos ele. Portanto, a diferença de potencial percebida pelo resistor 2 nada mais é do que o potencial 2, que é R2 vezes I. Essa é a diferença de potencial que ele está submetido. Tranquilo até aqui? Perguntas? Angústias e aflições? Ainda nada? Tchau. R3. Ali, a resistência 3. Para me achar o C. R3, para poder achar o potencial C. Potencial C. Isso. Seria... Para achar o potencial C, bora lá. B. Vou pegar o potencial aqui, né? O potencial C. Calma. Há uma queda de potencial aqui, não há? VB para cá, não tem? VC. A queda do potencial que eu vou chamar de 3, né? Que pela lei de Ohm, V3 nada mais é que
É 3 vezes I, tudo bem? Só que peraí, Yasmin, esse potencial aqui, ó, ele não é o mesmo potencial da bateria aqui? Então, olha aí. O potencial C, ele tem que ser 0 volts. Por que zero? Ah, porque ele tem que... 15 está no alto. Aí tem que ser neutro. 0 está aqui. Exatamente. Porque Kirchhoff fala pra gente que ao percorrer uma malha, as quedas de potenciais serão tais que, ao completar o circuito, a queda é total. Pois é, Zero. e se fosse duas? Ou seja, calma, o potencial V menos a queda do 1 menos a queda do 2 menos a queda do 3 tem que dar 0. E se fosse duas fases? Hã? Se fosse duas fases? Não, aqui é uma corrente contínua, é uma bateria. Ah, e alternada. Isso, não é alternada, não é Alternada atomada. é diferente. Você pode aplicar a lei de Ohm aqui, só que a corrente aqui, ela não fica em fluxo constante, ela fica assim, ó, fica alternando. Mas você pode raciocinar da mesma maneira. Apesar dela ficar alternando, você pode raciocinar, não, um lado é positivo, o outro está zerado. Show. Pode raciocinar da mesma maneira. Tranquilo até aí? Então tá. Olha quanta coisa a gente tirou de um circuito simples. E até agora eu não falei o que eu queria. O que eu quero que vocês aprendam aqui, por isso que eu resolvi gravar, tá vendo quanta coisa? Tá vendo quanta coisa? Por isso que eu resolvi gravar. Ó, o que eu quero aqui é ensinar vocês como trabalhar a resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? Eu quero pegar aquele circuito lá, ó, e trocar por um único resistor e que esse resistor seja equivalente a todos aqueles 3. O que é ser equivalente a eles? É proporcionar ao circuito a mesma corrente I. A mesma corrente I. Como que eu vou trocar aqueles 3 resistores por um único resistor e o resultado vai ser o mesmo? É só, ele vai ter 15 então. Simples. Basta eu somar o valor dos resistores de maneira direta. Somou o valor dos resistores, eu troco por um resistor que tem o valor desses 3 somados e a corrente elétrica vai ser a mesma, desde que a tensão da bateria também seja a mesma. Mas veja só, aí você fala, professor, então qual que é a vantagem de eu numa placa de circuito? Isso aqui é eletrônica, tá? A gente não está estudando mais eletricidade, isso aqui já é eletrônica, tá? Qual que é a vantagem de eu numa placa, ao invés de usar um único resistor, usar 3? Ó, eu acabei de te dizer, com um único resistor, eu crio aqui um potencial diferente. Acabou a nossa aula? Não, é a segunda aula. Ah, foi só a primeira. Agora que pode 10. Adoro. Adoro. Relaxa que eu preparei uma lista de exercícios. De novo. Passa no banheiro. Adoro. Oi? Não, agora não, porque é importante que eu tô falando. Fala. Fala, eu não prestei atenção em nada, que diferença faz? Fala. Passa no banheiro. O que eu vou falar é importante, você não se importa de perder? Pode, então. Ó, seguinte. Qual que é a vantagem de eu ter vários resistores ao invés de um só que gere a mesma corrente que esses 3? A vantagem é a seguinte: eu tenho um potencial aqui e eu tenho outros 2 potenciais diferentes aqui. Você percebe que é como se eu tivesse outras 2 baterias com valores diferentes sem ter uma bateria no circuito? Eu posso puxar daqui, ó, um fio bem daqui, ó, e levar para outra seção do circuito e trabalhar com essa tensão VA aqui. Eu não preciso pôr uma bateria lá. Você entendeu? Com uma única bateria, eu gerei outras 2 baterias que eu posso trabalhar com elas sem precisar colocar baterias no circuito. Com uma só, eu gerei outras 2. Tudo bem? Até aí? Eu posso acender LEDs aqui, eu posso alimentar outros processadores, eu posso programar outros comandos e eu não preciso usar outras baterias para alimentá-lo. Eu posso alimentar com a mesma, com uma tensão diferente. Ponto final.
Tá ok? Enquanto aqui, ó, eu não tenho isso, eu tenho um valor de tensão e é o único valor de tensão que eu tenho disponível. É o único valor de tensão que eu tenho disponível. Então isso daqui, a resistência equivalente, ela é cômoda no sentido de eu ter um único resistor que gera a mesma corrente que os outros três, é cômoda, mas é limitante no sentido de me proporcionar menos tensões ao longo da placa que eu posso utilizar para outras coisas. É limitante nesse sentido, ok? A resistência equivalente é limitante nesse sentido de não me proporcionar tensões diferentes que eu posso utilizar na placa, no meu dispositivo, enfim, e por aí vai. Ok? Tranquilo? Sério? Vou ensinar o paralelo e aí a gente vira e vai fazer questão.